sessão sobre as perspectivas para títulos de transição. Meu nome é Namitas Ficas e é uma parceira da CBI. Na próxima hora, nós vamos entrar em como que essa finança de transição pode ser utilizada e vamos também entender o mercado, como também outros fornecedores dessas soluções. Mas antes de iniciar, eu gostaria de dizer que no segundo dia da conferência, e que realmente tem sido muito entusiasmante, e o lançamento da AIP e a Mundi hoje nos deu uma abordagem holística para construir carteiras de resiliência, de investimentos com base na taxonomia nova e a taxonomia da CBI, e não vamos só ver os títulos, mas sim investimentos em empresas que estão investindo nessas transições. Eu acho que as duas grandes mensagens de hoje, que foi do presidente do Banco de Investimento em Infraestrutura Asiático, foi quando ele disse que ele não vai financiar qualquer tipo de investimento em usinas de carvão, e ele também mencionou que a AIB também não vai financiar nenhum projeto que tenha qualquer relação a carvão, como digamos, uma estrada que leve para uma usina ou até linhas de transmissão. Enfatizaram também, e temos todo o papel das operações do governo e investidores, que são questões-chave, e esse financiamento pode ser também acompanhado de uma transição econômica que não pode ser definido, por exemplo, se a energia nuclear é verde ou não. Isso faz parte do papel do governo. De vez em quando temos uma confusão sobre isso, mas isso precisa ser definido. E essa sessão também foi seguida de uma sessão muito interessante com exemplos das agências reguladoras do mercado asiático, que estão focando no desenvolvimento de finanças sustentáveis para os mercados locais. E as discussões foram sobre as ações e etapas que estão sendo tomadas, que levou aos anúncios feitos sobre o Instituto de Finanças Sustentável da Ásia e todo o seu papel para apoiar a Ásia em atingir essa sustentabilidade. E também precisamos mencionar aqui o Lord A.J. Turner, que mostrou para a gente as transmissões do setor verde e como que as mudanças no setor energético estão cada vez maiores, e que, na verdade, impulsiona tudo isso, especialmente em países como a Índia. E também é importante mencionar que a sessão sobre os imperativos da transição e como que nós podemos acelerar essa saída do carvão para termos capital para manter e, ao mesmo tempo, financiar a transição. Houve também um anúncio na mudança de estratégia pela Repsol. E então, na verdade, tivemos um dia com muitos impactos, e eu preciso dizer que isso, na verdade, nos deu uma perspectiva de como essa transição será no futuro. Então, vamos agora entrar nesse tópico da finanças de transição, que tem realmente apresentado muito nos mercados financeiros, a ESG, e temos essas iniciativas que fazem parte dessa mudança do clima, como também bancos e formuladores de políticas precisam rapidamente entrar no jogo. É isso que nós vimos ontem e hoje, e esses instrumentos realmente dão a possibilidade de preenchermos a lacuna entre o financiamento tradicional, convencional, para esse sustentável. A maior parte de vocês sabem que os títulos de transição que estão saindo como um instrumento para o financiamento climático, ele tem uma classe de ativos que tem como alvo não só as grandes emissões do gases de efeito estufas, mas estão também abordando outros desafios. E com base nessa amplo investimento e o crescimento desse mercado, temos uma atualização do mercado verde e também fornecemos acesso ao mercado a esses emissores que talvez tenham se mantido excluídos desses mercados. No entanto, para que o mercado cresça exponencialmente e
e emissões de títulos críveis, investidores têm que ver realmente compromissos financeiros de forma sólida. Em transparências e outras rotulagens também são muito importantes. A CBI tem um documento sobre a credibilidade dessas transições e toda a parte financeira ao seu redor, ver essa transição como um conceito e um ponto de partida para o mercado ver o quão essa transição, né, do marrom para o verde é de fato algo que pode ser bastante sólido e também como podemos utilizar essa rotulagem dos impactos e as propostas para que tenhamos todas essas transições e para então poder ajudar a desenvolver, temos essa verossimilidade, por exemplo, para os banqueiros e os emissores, tudo isso é realmente muito importante. Para essa sessão agora, eu tenho, obviamente, um painel com palestrantes extremamente experientes que têm trabalhado com os títulos e têm trabalhado muito, por exemplo, com os instrumentos que são utilizados por gestores de ativos, como também instituições corporativas. Eu gostaria de introduzir cada um dos nossos painéis. E nós temos o Yo Takazuki, que é um especialista nessa colaboração dos mercados. Ele participa de vários comitês com produtos que, na verdade, formulam produtos, diretrizes. Temos também o Mitch Resnick, que é da SFA, e ele também é um grande defensor dessa transição para uma economia de baixo carbono. Nós temos também a Agnes Korg, que foca nas estruturas de dívidas dentro do mercado e, claro, também dentro desse espaço financeiro. E temos também da Refinitiv, nós temos o Dr. Barnabas ACS, que é um pesquisador realmente dessas finanças sustentáveis. Então, muito bem-vindo a todos. E agora, né, eu gostaria de começar com o Yo. Yo, você acha que os mercados financeiros precisam de uma classe nova de ativos nesse mundo pós-Covid? Por quê? E o que mudou? E que, na verdade, vai ver como que essa finança vai ser canalizada em direção à descarbonização. Muito obrigado, Namita, e muito obrigado à CBI por me convidarem a participar desse painel hoje. Realmente isso é uma grande pergunta a ser feita e eu acho que no fundo a gente tem que perguntar o que é essa finança sustentável, para que ela serve, né? Ultimamente e principalmente seria para solucionar os problemas. E durante essa pandemia descobrimos que uma das formas que a gente conseguia reunir capital para lidar com os desafios de saúde, tendo uma economia mais resiliente, poderia ser feito por meio de títulos de financiamento, né? E isso realmente tem muito a ver com os desafios que estamos enfrentando já há vários anos para tentar, de fato, chegar nas metas do Acordo de Paris. Então, tentar manter o aquecimento global a 1,5 graus com comparação à era industrial é mais fácil dizer que vamos fazer isso do que fazer e somente entre agora e 2030 realmente precisamos cortar as emissões globais em 50% para atingir isso. Então, quando a gente vê isso dessa forma, isso não é um desafio que, de fato, foca em pequenos componentes da economia global, pois aqui estamos falando de partes da economia mundial que realmente se desenvolveram muito nas últimas décadas, criando tecnologias que vivem nesse mundo de 1,5 graus, que é o que estamos tentando atingir até 2050, mas a realidade da situação é que grandes componentes da economia global, ou seja, grandes indústrias, que continuam a transportar energia, etc. E eles, na verdade, têm sido, digamos assim, os pontos de partida para essa prosperidade no mundo pós Segunda Guerra Mundial, e alguns deles também levou para as maiores pegadas ambientais, e com isso podemos entender o escopo e os desafios, na verdade, de realmente mudar esse modelo econômico que nós criamos, pois somos muito dependentes em recursos, para, na verdade, um modelo que
tem uma menor dependência, por exemplo, né, nesses recursos, por assim dizer. E o que a gente viu é que a gente viu que a agenda de finanças verdes realmente acordou, digamos assim, nessa pandemia, e isso é um grande êxito, e o mercado de títulos verdes é realmente uma história de sucesso, mas aqui estamos falando de títulos de equity e outras formas de financiamento que podem incluir pipelines de projetos, enfim. E os desafios aqui também são de reconhecer que, apesar de já termos solucionado o desafio desse aumento em só 1,5 graus, há muitas indústrias ao redor do mundo que realmente ainda não tomaram os primeiros passos nessa jornada de descarbonização significativa. E é isso que a gente tem defendido, e grandes investidores como nós, tá? Nós queremos fornecer o capital para tentar ajudar essas empresas, governos, essas outras entidades, para que elas possam iniciar essa jornada. Então, quando a gente fala sobre, na verdade, essa pesquisa de ASG, por exemplo, não é bem o que estamos fazendo no mundo das finanças, mas, na verdade, o que nós podemos fazer para permitir a solução de problemas do mundo real. Pois hoje eu vejo que, quando falamos sobre o desafio de chegar no Acordo de Paris, né, e suas metas, o que é mais importante é que a gente consiga realmente levar toda a economia do mundo, todo setor, toda empresa tem que vir com a gente nessa jornada para a descarbonização significativa. E a ideia que a gente defende já há alguns anos é realmente sobre o trabalho, inclusive feito da CBI e seus parceiros, na discussão dessas questões, dessa finança de transição, pois a gente acha que sim, uma classe de ativos diferente talvez possa incentivar aquelas empresas que ainda não entraram nesse mercado de finanças verdes ainda, para que eles possam tomar esse passo e assim vincular esse aumento e captura de capital deles a esses compromissos sustentáveis. E para nós, esse é realmente o trabalho que nós estamos e temos feito em vários fóruns diferentes. Muito obrigada. E eu acho que isso foi um ponto muito interessante que você fez em como que a gente permite o mundo, né, os seus problemas reais, analisamos os componentes dentro da economia mundial que precisa também ser incentivado para podermos atingir essas metas. Então, se eu puder agora falar com o Mitch, que é um analista, mas Mitch, como um defensor ativo dessa transição para uma economia de baixo carbono, como que essa transição, né, essa evolução no financiamento, como que isso tudo parece para você? Como que você justifica isso com relação às exposições dos setores de gás e petróleo, com relação a títulos verdes? Pois essas empresas, eles podem pegar a rota dos títulos verdes como parte do projeto e, obviamente, as trajetórias necessárias que eles precisarão se enveredar. O que você acha disso, Mitch? Mitch, eu acho que você está com o microfone fechado. Muito obrigado. Eu estava tentando ser educado. E, bom, mas vocês perderam o meu agradecimento a você, a CBI, por participar nesse painel com esse grupo aqui de pessoas e, obviamente, dessa conferência também, que tem sido excelente. E eu realmente falou elegantemente sobre a crise que enfrentamos e essa necessidade urgente que nós temos de trazer todos os participantes da economia, reuni-los e conseguir com que eles entrem nessa tendência de descarbonização. E a realidade é que a gente não vai conseguir chegar lá, digamos, pois os piores emissores realmente têm que entrar no jogo também. O que a gente precisa? Que a gente precisa que as indústrias descarbonizem mais rápido do que a economia como um caminho de descarbonização para criar uma economia mais ampla. E, mais uma vez, isso é algo que justifica a necessidade de algo que nós chamamos de título de transição. E provavelmente há um componente de mercado, pois nós temos os títulos de verdes que foram emitidos que não tiveram muito sucesso no mercado, porque foram algumas entidades, como a Marcha e o Repsol também, que se inventaram como esses títulos de transição. Mas eu acho que, para mim, não há realmente não há muita diferença se é um título marrom, verde,
na verdade, mas o que a gente tem que achar é uma forma de financiar esses caminhos de transição, e isso faz todo sentido. Agora, onde nós estamos atualmente é bem diferente e não é onde estávamos com o mercado de títulos verdes há vários anos atrás. Então há esperança, na minha opinião, pois realmente nesse momento há uma grande procura por sinceridade com relação a esses títulos de transição. Há realmente uma necessidade para padrões, normas, e é algo que estamos vendo nesse mercado de títulos verdes. Isso é muito importante para poder criar segurança, predicabilidade, previsibilidade para bancos, os emissores, com relação ao que eles estão fazendo, mas nós temos alguns desafios também. Pois a realidade é que, de uma perspectiva de mandato, há vários mandatos de títulos verdes variados, então há realmente um grande apoio para os títulos verdes. Por exemplo, na Alemanha, a gente teve o que, 6 bilhões, isso era 5 vezes mais alto, por exemplo, e a gente consegue ver, né, que tivemos os livros lá dos títulos verdes que foram feitos mais até do que esses títulos principais. E como que esses títulos podem participar com esse apoio técnico? Estamos falando de fundos de títulos de transição. Por quê? Porque não há títulos suficientes para isso, e podemos mitigar isso. E, na verdade, estamos trabalhando na construção, desenvolvimento de portfólios de carteiras com relação a mandatos temáticos relacionados a Paris, baixo carbono, e isso nos dá uma oportunidade de incluir esses tipos de títulos, e isso é realmente bastante útil, mas ainda estamos em um momento muito precoce. Agora, com relação aos bancos, isso é realmente uma pergunta muito boa, pois fala sobre os aspectos do mercado, ou seja, é só um rótulo, né? Mas isso não faz sentido. Isso aqui é um passaporte para mercados globais e para poder lidar com a crise do clima. E, bom, temos que lembrar que os bancos, eles têm linhas de negócios múltiplas, tá? Eles não estão só no negócio de criar um valor econômico que tem uma externalidade com efeitos negativos, por exemplo, aos gases. Então, nós podemos argumentar que, apesar deles financiar essas indústrias marrons, eles estão em várias indústrias. Então, eles não são vistos só como alguém numa indústria marrom, digamos assim, mas nós temos aquele título PEPP. Como a gente viu no painel ontem, os bancos estão sendo pressionados também, estão respondendo aos seus acionistas que também querem ver essa transição ocorrer. E eu não vejo, na verdade, em termos de hipocrisia, não se esqueçam que os bancos também financiam projetos verdes específicos, eles podem tirar esses fundos, alocá-los, eles têm esses tipos de projetos que têm, digamos, um efeito a longo prazo, seja transporte, seja energias renováveis, hipotecas verdes, todas essas coisas que o documento da CBI se refere, aquele documento que foi lançado ontem. E, claro, se houver um caminho para financiar esses projetos de forma mais direta, eu acho que isso é muito bom, mas eu acho que essas partes técnicas nesse mercado de títulos verdes são uma forma de entrar, e os bancos têm todo o direito realmente de tentar ter um acesso, digamos, a esse mercado, pois a gente pode terminar vendo essa ironia, até uma hipocrisia, digamos, ou seja, a gente tem um banco que está financiando energia de um lado e esse outro lado, esses outros títulos, mas eu acho que também é importante ver, né? A gente tem que conhecer bem essas partes de finanças em alguns setores, e isso está reduzindo um pouco. E não faz sentido simplesmente reduzir o capital de alguns setores, pois a gente tem que pensar também sobre, obviamente, os empregos, temos que fazer também a criação de valores econômicos, pois a gente tem efeitos sociais profundos com isso também. E eu acho que sim, isso é algo que pode sim ser feito devido a essas razões que, obviamente, eu acabo de mencionar. Muito obrigado. E eu acho que você levantou um ponto muito interessante, que o papel dos bancos é muito mais amplo, e de uma perspectiva de descarbonização, eles têm que olhar para uma economia mais ampla, digamos assim, mais abrangente, e com isso vamos então enveredar por esse caminho. Mas, claro, né, as finanças, ele precisa ter
fluxo precisa fluir. E eu acho que é muito importante quando a gente fala, por exemplo, sobre títulos múltiplos verdes, e isso também pode ser muito importante, como fazer um tag, pois eles poderiam também canalizar esses títulos e toda essa rotulagem, de repente, é algo que não está ocorrendo ainda e precisa ser utilizado também. Então, muito obrigada. Tivemos realmente ideias muito interessantes. E para a próxima pergunta, temos a Agnes, e ela vai focar em estruturas de dívidas para os players de mercado dentro desse setor financeiro. Você acredita na governança e estrutura do mercado de rotulagem de títulos? Ela realmente é adequada e ela de fato lida com, digamos, essas diferenciações que de vez em quando podem levar investidores a não entender muito bem esse caminho? Agnes, você agora tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada, Namitas, e também a CBI pela organização dessa conferência. E eu preciso, claro, agora responder a cada comentário. Eu diria que, na verdade, eu me sinto bastante sortuda, pois no meu papel no banco eu lido especificamente com projetos de sustentabilidade diretamente. Agora, claro, você tem toda a razão em dizer que sim, os bancos têm pressão de todos os lados, né? Todos os stakeholders. E eu vejo o meu papel também com clientes, por exemplo, quando eles discutem transações conosco e eles falam, né, desses mandatos verdes, por exemplo, tudo isso entra nessa equação, ou seja, isso vai além do que você faz, de como que você se porta como uma entidade e como todos os setores hoje estamos sendo escrutinizados pelos nossos stakeholders, como também nossos acionistas. Então, a gente tem toda essa estrutura, e falamos sobre isso, que pode ser colocada no mercado, e essa discussão, na verdade, é uma que deveria ser feita parceiro com parceiro. O que, que você faz? E então, a gente tentou integrar a sustentabilidade em todas as camadas do banco, o que, obviamente, facilita o meu trabalho, pois todo mundo no banco tem esse conhecimento do tópico, né, desse assunto, e eles tentam integrar isso com a atividade deles, seja rotulagem, seja sustentável ou não. E aí, quando a gente entra sobre esses títulos rotulados, isso é realmente bem interessante, pois no final das contas é só um nome, né? A gente pode chamar ele do que for, mas o que eu acho crítico é que para os players de mercado entenderem sobre o que estamos falando, precisamos concordar em uma definição. E é por isso que nós gostamos de nomes, tá? E quando a gente escuta títulos verdes hoje, é bem interessante, pois a gente pensa, né, nesse assunto da transição. E claramente a transição ainda não temos uma definição, pelo menos no banco, e o documento publicado pela CBI, lançado pela CBI ontem, realmente vai ajudar muito na definição nessas discussões. Isso será realmente muito interessante. E, bom, vamos trabalhar também com a ONU e alguns outros colegas, o ECMA, EXCOM, e que são membros desse grupo de trabalho de finança de transição climática. E é muito importante participar nisso para a gente poder concordar numa definição, pois quando a gente pensa e fala, né, título verde, os participantes aqui, todo mundo sabe o que é isso, mas se a gente pensar há 2, 3 anos antes dos princípios econômicos terem sido lançados, a gente não concordava. Era um título de clima ou era para mitigação do clima, ou também inclui adaptação, e é realmente muito interessante ver algumas dessas definições, pois realmente quando ele foi lançado no mercado a gente vê que tivemos alguns acordos mais mainstream até, digamos assim, né, mais convencionais, e o que a gente tem visto hoje, estamos bem no meio disso, mas quando a gente pensa sobre o debate, nós ainda temos isso em alguns tópicos nesse mercado de título verde ou finanças verdes em geral, né, como um todo, mas aqui estamos tentando discutir algo que ainda é mais complexo quando a gente analisa a transição, pois temos um gráfico dentro daquele white paper, né, aquele documento preliminar. Por quê? Porque não há, na verdade, uma resposta. Nós temos várias camadas nesse processo de pensamento, na verdade. E o que eu termino por achar é que os rótulos são muito úteis, pois nós podemos ter um debate e, obviamente, debatemos algo e sabemos do que estamos falando, mas eu não sei se temos tantos assim no mercado, mas se a gente pensa sobre isso, muitos dos nomes que a gente escuta, eles ainda entram na categoria de títulos verdes ou títulos sociais. Então, quando a gente fala sobre títulos azuis, isso é um subsegmento do título verde. Quando a gente fala sobre títulos da Covid-19, é um subsegmento dos títulos sociais. E, na realidade, o que a gente vê hoje com relação à transição, e a transição como um instrumento
instrumento separado é que, se analisarmos níveis diferentes, ou seja, o financiamento de projetos, e se temos um outro rótulo e outro instrumento de financiamento, a gente vê que são realmente questões de que temos que pensar, ou seja, como que tudo isso se encaixa e como que nós podemos desenvolver isso um pouco mais à frente. Sim, eu concordo que estruturas e o que pode ser comercializado no mercado, especificamente, que isso é realmente muito importante no setor. E, claro, precisa ser analisado uma perspectiva setorial, porque cada setor tem os seus desafios. E temos também uma questão complexa, e sim, a gente tem que desmistificar isso. Nós temos o relatório da CBI, e lá fala sobre categorias e as classificações, e realmente isso é uma boa estrutura com a qual iniciar, e precisamos realmente ver como que esse mercado vai evoluir. Eu gostaria também de ir agora, passar a palavra para Barney, e a minha pergunta para você é, bom, logo, na verdade, a Covid se converteu de uma crise de saúde e virou uma das piores crises econômicas, onde a gente realmente viu um grande impacto nos mercados de capital. Como que você vê dados diferenciados, amplos, que podem realmente ser utilizados nesses mercados financeiros em constante mudança, e todas essas visões de relevância para esses títulos de transição? Então, alguns daqueles valores agregados nos dados, seria realmente muito interessante ouvir um pouquinho do que você tem a dizer com relação a isso. Olá, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse painel muito interessante. Tivemos 2 dias incrivelmente produtivos. Então, por exemplo, quando a gente tem pontos de dados diferenciados e o valor deles, bom, com a Covid, os aspectos, sejam eles temporários ou mais permanentes, tá? Da ASG, isso mudou um pouco. Então, no início, por exemplo, da Covid, os aspectos sociais da ASG estavam à frente, e aí tínhamos, né, essas horas de trabalho, como também outro tipo de ações, e tínhamos também outras polêmicas. Agora, claro, né, nós temos também as questões de governança que também são muito importantes. Por quê? Porque nesse caso, várias corporações pediu ajuda dos governos. Na verdade, houve um grande escrutínio público, obviamente, né, dos pagamentos de dividendos, etc. e tal. E para realmente descobrir e saber mais sobre esses aspectos do ASG, teríamos que ter conjuntos de dados diferentes. E um outro aspecto dessa relação com os mercados financeiros, o que nós temos visto é esse ritmo acelerado das regulamentações, especialmente na União Europeia, a taxonomia, ou seja, o FSDR, e, enfim, aqueles marcos todos que nós temos vindos. E aí esses dados granulares, o que eles fazem é, eles permitem que as pessoas verifiquem o quanto de cumprimento, ou quão em cumprimento eles estão com os regulamentos, ou seja, e quanto mais conjuntos de dados nós temos, mais conseguimos verificar se estamos cumprindo com as exigências regulatórias. E também, uma outra questão desse volume de dados, e aqui nós temos as informações, ou a não informação, digamos assim, tudo isso tem muito valor. E, por exemplo, com relação ao clima, uma empresa tem uma política de emissões, tudo bem, mas isso é uma empresa que tem metas de emissão, mas empresas que obviamente estão elaborando esses relatórios, elas têm um apetite diferente quando elaboram um relatório com relação a isso. Então, quando a gente verifica para ver o que está sendo apoiado em o que, você rapidamente define o que você use para as agências reguladoras. Precisamos ver também a direção que eles vão para deixar esse mercado mais transparente. E o outro conceito relacionado a títulos verdes, em comparação a títulos de transição, ou que deveríamos chamar por algum tipo de relevância,
Bom, na verdade, nós temos dois estudos interessantes que eu vou levantar aqui para vocês. Um é um estudo feito por nós mesmos que ele avalia toda a finança e financiamento verde sustentável que foi iniciado, ou seja, levou em consideração mercados de dívida, empréstimos, outras atividades de dívida, etc. e tal. Então, eles pegaram todos esses conceitos, e aqui estamos falando de 300 bilhões, tá? Pelo menos no início desse tudo. Agora, se a gente dobra isso agora para o ano de 2020, estamos chegando agora a 600 bilhões, tá? Porque isso aqui foi na metade do ano. E temos um estudo muito interessante, mas é também um estudo muito triste, que foi lançado em março desse ano, que basicamente analisa 35 atividades bancárias no Canadá, China, Japão, Estados Unidos, e basicamente com, digamos, essas indústrias sujas, digamos assim, assassinas, óleo, gás, enfim, gás offshore, etc. E 35 bancos em 2019, eles colocaram 730 bilhões de dólares nesse setor, né, nesse conjunto de setores investiram. Então, isso, na verdade, ele é muito mais pesado do que esse financiamento verde. E tivemos também todas essas trajetórias para isso. Por que eu menciono isso? E tudo que a gente puder fazer para poder canalizar, digamos, esses investimentos dessa área para um sistema para poder fazer a transição para sair dessas atividades e indústrias de uma forma mais sustentável. E aí sim, estamos falando assim da caixa de ferramentas, por assim dizer, ou seja, né, deixa o mal morrer e o mocinho ganha, né, que é aquele conceito até da Bela Adormecida, né, que vem um príncipe e salva tudo, mas isso basicamente mostra a relevância desses títulos de transição e, claro, com relação a fornecedores de dados, e nós, claro, né, como também fornecedores de dados, ficamos muito entusiasmados em como nós podemos ajudar coletando esses dados e, obviamente, oferecer as informações para que decisões possam ser tomadas. Sim. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre a nova forma e sua interpretação, então, das possibilidades e sobre se talvez essa crise da Covid possa dar, então, um pouco mais tração a isso. E, na verdade, eu gostaria de passar agora à próxima questão, saber se foram emitidos, com base nas diretrizes emitidas em relação a esses títulos, e se essas diretrizes podem ter um impacto regulatório. Sim, naturalmente sabemos que há um marco associado a elas, e isso, de certa maneira, meio que liberalizou o setor de empréstimo e permite, então, a desmistificação desses títulos. E você acha que isso ocorreu graças ou durante a pandêmica e a possibilidade de se expandir mais no futuro? A palavra a você, então. Yo. Bem, a primeira coisa a entender é que os títulos verdes e os títulos de transição, na verdade, estão no mesmo lado, não são, quer dizer, duas coisas opostas. O fato é que precisamos de todas essas ferramentas para atingir o que queremos atingir. E esse setor, quer dizer, essa parte de financiamento da transição, é algo que está, na verdade, se expandindo no mercado, e estamos falando principalmente dessas prestadoras de serviços públicos, algumas empresas de tecnologia e algumas empresas de transporte que também estão participando já nesse movimento da transição. Mas temos ainda que considerar outros setores que ainda tem muito a ser feito em relação a essa transição, essa meta de 1,5 grau. E mesmo considerando, quer dizer, um mês com muitos anúncios como esse de agora de setembro, ainda há muito a ser feito. Mas, na verdade, outro ponto a considerar é que todas as ideias precisam de um certo tempo para serem colocadas em prática. Ou seja, o que queremos dizer é o seguinte: nós precisamos falar mais sobre isso, precisamos conversar mais sobre transição, em vez de falar somente sobre o verde e achar que tudo está resolvido porque estamos falando de um futuro verde. Nós precisamos falar da transição. Então, o que fizemos é que nós analisamos nossa relação de ativos de renda fixa
então cerca de meio trilhão então de euros, e analisamos então procedimentos de desinvestimento e a possibilidade de investir nos ativos mais verdes possível. E nós então fizemos essa substituição de mais ou menos de 10 a 15 bilhões de euros. Desinvestimos cerca de 10 bilhões, investimos em outros 15 bilhões, com um aumento de aproximadamente 5 ou 6 bilhões. Mas se considerarmos, então, aquela necessidade, assim, o volume total de 500 bilhões, na verdade, é só um detalhe. Mas temos que pensar que esse é um processo. E se considerarmos um portfólio que está exposto a todos os tipos de ativos de combustíveis fósseis e também, na verdade, eles estão, quer dizer, esses ativos levariam, se não for feito nada, a uma aumentação de 3,5 graus a 4 graus no futuro. E esse é um cenário que é uma questão significativa que temos a adotar, mas pensando simplesmente no carvão, nós podemos eliminar cerca de meio grau, ou seja, é um volume significativo. E o resto, na verdade, é diluído em vários portfólios, em todo o portfólio, em várias ações, e focando talvez nessas empresas que têm emissões mais altas e trabalhando no âmbito do setor no sentido de promover a transição. E nós sabemos, na verdade, quem está em uma posição melhor para realizar isso, com base nos ativos disponíveis, nas informações que temos hoje, mas mesmo assim ainda temos muito espaço para investir ou realizar investimentos climáticos para que possamos chegar perto do que queremos chegar. E eu acho que é a única maneira que temos para resolver esse problema. É trabalhar então com esse bloco intermediário. E, quer dizer, e tratar daquelas coisas com as quais convivemos todos os dias. E saber e verificar quais são as chances de fazer uma mudança. Eu acho que isso tem uma ressonância muito forte com como o mercado pensa, e nós vemos então que isso está alinhado também aos princípios verdes, aos princípios do Acordo de Paris, e vemos como isso inclui também empresas do setor e bancos de investimento, instituições financeiras, reguladores e agências públicas, e nós vemos como isso tudo se está reunindo e se está fundindo para que, com o objetivo de começar a falar uma língua comum e, a partir daí, definir o que é transição. E eu acho que alguns dos dos princípios fundamentais já vêm sendo definidos. Eu acho que isso é um passo muito importante e que nos permitirá, então, comunicar, então, e na verdade já temos algumas vitórias a serem comunicadas mais tarde esse ano, mas na verdade quando falamos de regulação ou das agências reguladoras, é importante que haja muita clareza. Em geral, o que as agências reguladoras têm feito é que elas primeiro observam o que vem acontecendo no mercado e, a partir da materialização de algumas dessas iniciativas, então elas passam a regulá-lo ou fazer alguma coisa. Se considerarmos o mercado de títulos verdes, já tem 10, 12 anos, do ponto de vista regulatório, aos poucos agora eles estão entrando nesse sistema, mas demorou 12 anos para que isso fosse feito. Eu acho que em relação aos títulos de transição, nós estamos falando disso só há 12 meses, então ainda estamos na primeira infância desse tipo de títulos. E eu acho que temos que também perceber e reconhecer que alguns desses chamados títulos de transição são títulos legítimos e outros não são. Então, na verdade, isso é somente parte do fluxo do mercado e parte da maneira de funcionar do mercado. E nós vemos que continuaremos a ver novas estruturas de títulos ou de ações, estruturas híbridas que têm o objetivo de atingir o mesmo resultado. Ou seja, em como atuar e como participar dessa trajetória cheia de rupturas, que é tão inconstante, e também com qual velocidade, mas sem determinar, então,
isso, eu acho que o que podemos fazer é acompanhar esse processo. E essa pressão vem claramente dos governos reguladores, mas também das empresas, dos investidores. E eu já venho trabalhado, quer dizer, com empresas do setor de petróleo e gás já há quase 20 anos e muitas já se comprometeram a chegar então a essa meta de zero líquido. Mas lembremos que isso, quer dizer, foi o resultado de um processo de 10 anos. E quando falamos de transição, ainda estamos dando os primeiros passos. Mas eu calculo que 5 a 10 anos seria um período crível para esse processo. Bem, nós precisamos de líderes como você e eu para atrair muitos seguidores e atingir os impactos que criamos. E bem, falando do ponto de vista, quer dizer, das agências regulatórias, minha experiência na Índia é que a regulação do mercado ocorreu muito rapidamente e também permitiu a oferta de títulos verdes, quer dizer, a primeira oferta de títulos verdes. Eu espero que esses títulos de transição também se desenvolvam muito rapidamente. Voltando ao MIT, eu gostaria de perguntar, quer dizer, falando mais uma vez dos títulos de transição, e eu queria saber o que você vê como as oportunidades de financiamento para a descarbonização e o papel dos títulos de transição, dos títulos verdes em relação a isso e o que precisamos fazer em relação a isso e que tipo de orientação pode ser oferecida ou inclusive pela CBI em relação a isso para permitir então que essa transição ocorra. Estamos aguardando que ele ligue o microfone, que ainda está desligado. Eu acho que eu preciso pedir para minha filha adolescente que me ensine aqui a usar o Zoom e me lembre de ligar o microfone de vez em quando. Bem, como é um tema recorrente, se o mercado de títulos verdes ainda está em estado latente, o que podemos dizer sobre o mercado de títulos de transição? Quer dizer, está num pré-natal, poderíamos dizer. E já temos, então, problemas relativos ao que são da lavagem verde, o greenwashing, e também outros problemas relativos aos títulos verdes. E essa é a natureza do mercado, então, e que temos que considerar, então, os interesses dos bancos, dos investidores e também dos emissores, e todos então interessados nesses títulos que sejam, então, confiáveis e também atrativos. Eu poderia dizer que, na verdade, talvez os títulos verdes tenham falhado em relação ao nome, mas tenham tido sucesso em seu propósito. E nesse período de transição, o que talvez uma mensagem que talvez estejamos passando às pessoas é que não, é o momento de investir em títulos de transição e não necessariamente em títulos verdes. Mas, na verdade, o que eu acho que, como um gestor de portfólio, que esteja buscando assim, nomes para incluir em seu portfólio, certamente ajuda ter, então, uma mais clareza, uma maneira de triar títulos verdes de títulos de transição. E temos que nos perguntar onde, por exemplo, você está em termos de divulgação de demonstrações financeiras e de transparência, e quais são as metas que você estabeleceu e quão críveis são essas metas. E, assim, cada vez mais, quanto mais credibilidade tivermos para essas declarações, mais esse mercado de transição vai se aperfeiçoar. E é isso que o mercado está fazendo, é isso que os títulos verdes, os títulos de transição têm feito. Nós estamos atraindo empresas que estão realizando um processo de descarbonização que é confiável. E, na verdade, que temos que considerar todo o espectro desse mercado e que, naturalmente, algumas partes desse mercado, quer dizer, em um extremo ou no outro, terão mais dificuldade de mudar. Mas, e se falarmos, então, dessa parte central do mercado, que é um mercado industrial, mas que pode, então, se descarbonizar também mais rapidamente do que o resto?
E muitas empresas e muitos setores já, então, emitiram declarações e se comprometeram com a transparência, e se comprometeram também com esse movimento rumo à descarbonização. Mas é importante que envolvamos cada vez mais pessoas nesse processo, cada vez mais instituições nesse processo. E uma coisa importante é que não devemos evitar, então, ou então não devemos ser cautelosos demais. Invistam nessas empresas para que, eu compreendo que essa proposta baseada em valores, eu acho que um desses fatores é levar em consideração as partes interessadas e trabalhar em parceria com elas, de maneira a influenciar as empresas. Então, a questão da etiquetagem é importante, é necessária, mas não é suficiente. E eu creio que todos concordariam com isso, mas eu acho que em relação ao ponto que você perguntou, eu acho que a CBI e outros atores do mercado estão fazendo um trabalho muito importante. Naturalmente, vocês querem atrair credibilidade para o mercado e atrair mais investidores, e isso, na verdade, inclui toda a questão dos retornos e dos relatórios, da divulgação de informações, e é importante que vocês também demonstrem que vocês confiam nessa análise, que ela é crível e confiável. Eu acho que sempre haverá o risco de, desse risco do greenwashing, e eu acho que, na verdade, muitas coisas agora vêm recebendo esse selo, esse título, sem necessariamente respeitar os princípios, e esse é um risco. Bem, eu acho que é interessante que você falou que os títulos verdes falharam em relação ao nome, mas tiveram sucesso em seu propósito. Eu acho que é um ponto muito interessante para uma análise adicional. Mas eu acho que o que eu queria saber, na verdade, é em relação aos títulos de transição. Na verdade, é um setor que está se desenvolvendo, está evoluindo, mas que tem muito potencial pela frente. E, na verdade, ele pode levar e pode se sustentar também em melhores práticas. E isso pode também fazer com que esses títulos tornem empresas, se não necessariamente verdes, pelo menos menos marrons. E eu queria saber como vocês veem a relação entre os combustíveis fósseis e esses títulos de transição. E quais seriam os desafios para, então, garantir que esse processo de títulos de transição seja mais acelerado e que nos leve mais rapidamente a um futuro sem carbono. Bem, muito obrigado. Eu acho que a questão de ir mais rápido certamente é muito difícil, porque o que eu diria é o seguinte, isso nos leva de volta ao que estavam dizendo antes, que toda vez que falamos de financiamento sustentável, nós sempre voltamos à estratégia das empresas e o que elas pretendem atingir. E, na verdade, nós precisamos de empresas na base que comecem a mudar, em empresas que sejam bastante visíveis. E, a partir daí, as outras também perceberão, bem, nós estamos, e é importante reconhecer também que elas estão começando uma transição e que ainda não chegaram em seu objetivo, mas elas podem ser, pode servir de exemplo, mesmo sabendo que algumas das medidas tomadas não são realizadas da noite para o dia. E nós falamos sobre isso durante a conferência e também neste painel aqui falamos do setor de petróleo e gás e ouvimos também alguns dos anúncios recentes relacionados a esse setor e nós podemos vislumbrar já grandes mudanças nesse setor. E, inclusive, muitos atores já deixam de chamar esse setor de petróleo e gás e já falam do setor de energia. E nós precisamos que essas mudanças comecem a acontecer também no mundo real, para que nada seja feito no vácuo. E, naturalmente, o financiamento estável pode acelerar esse movimento. E eu também sempre me refiro aos mercados como um quebra-cabeça. E, no momento, eu diria que nós não temos ainda todas as peças, não montamos ainda todas as peças do quebra-cabeça, mas cada vez mais esse quebra-cabeças está tomando forma. E à medida como a forma como
definimos o que usarmos e quando, e qual o propósito de cada ação, e o propósito de cada tipo de transação, e por que e onde fazer o que, e por que os investidores deveriam agir de certa maneira. Bem, esse é um debate importante que poderia nos ajudar, então, a montar o quebra-cabeça. E no mercado dos títulos de transição, nós vemos que trabalhamos com vários tipos de transações e podemos ver, então, que isso é um setor muito específico e que ainda está em desenvolvimento. Você pode olhar para o setor e falar, bem, talvez eu queira definir então esses títulos com base no setor, mas isso, na verdade, fazia parte da nossa ideia original, mas à medida que progredimos, nós percebemos que não é assim. Quando pensamos nos anúncios do setor de petróleo e gás, nós vemos que alguns setores estão se movendo mais rapidamente. E é difícil, na verdade, alguns atores dentro do setor estão se movendo mais rapidamente. É muito difícil falar de um setor como um todo. Talvez seja ambicioso demais, talvez não funcione muito bem também. Um outro exemplo que vale a pena dizer, vale a pena mencionar, em relação àquele título verde da Dinamarca, que foi lançado na semana passada, que efetivamente, alguns anos atrás, isso representava um grande desafio, quer dizer, para que fabricantes chegassem ao mercado e pudessem, então, disponibilizar seu serviço. E já vemos que em 2020 isso está cada vez mais viável. E vemos isso acontecendo em vários setores. E os instrumentos estão lá para reforçar essas mudanças que as empresas vêm fazendo. E alguns setores enfrentam muitas dificuldades ainda nos dias de hoje. Sabemos que os investimentos nesses setores mais complexos serão mais limitados. Então, precisamos pensar em outros tipos de instrumentos que, então, permitam o ingresso desses setores. E os outros setores que já iniciaram o processo de transição, eles certamente podem abrir o caminho, podem ser pioneiros rumo a um futuro mais sustentável e podemos até falar que os títulos verdes são o futuro e os títulos de transição são o processo, são intermediários. E essa é a grande questão, como chegar lá com o que temos à disposição agora. Em relação à definição que estamos buscando, já vimos falando muito disso. Bem, o que vemos no mercado de títulos verdes que conseguimos replicar muito bem no caso dos títulos sociais, é que precisamos buscar, então, uma consistência para que possamos envolver e trabalhar juntos com os outros atores do mercado rumo à definição dos princípios desse setor. E isso também pode influenciar a metodologia dos títulos de transição e podemos pensar, por exemplo, no caso dos reguladores, nós temos a taxonomia hoje, nós temos a definição do que seria um meio termo, ou um objetivo intermediário, então o que seria o objetivo geral e as possibilidades de fazer algo agora, e a possibilidade então de atuar então com fornecedores secundários, e isso tudo tende a reforçar a transparência. E é um processo que, na verdade, é muito encorajador ver que muitas das transações hoje tendem então, a incluir todos esses fatores em seu raciocínio. E nós temos nos perguntar se esses títulos de transição, na verdade, eles fazem parte do mercado de títulos verdes ou se estamos considerando um setor completamente novo. E quando dizemos que nós temos, na verdade, muita coisa no papel e agora estamos começando a traduzir essas ideias para o mundo real, bem, nós, na verdade, é isso que estamos tentando promover nesse mercado. Bem, eu agradeço muito, eu acho interessante dar essa oportunidade para que os mercados de negócios mudem de direção e que possam, então me parece que essa é o caminho a seguir. E minha pergunta agora seria sobre se
há algum tipo de tecnologia que não, por exemplo, que não utiliza combustíveis fósseis, talvez não precisaria modificar a sua postura em relação aos títulos verdes. E eu gostaria de que você considerasse também cenários que não considerem o uso de combustíveis fósseis e quais seriam esses setores. Você pode dizer alguma coisa sobre isso? Bem, sim. Somente para continuar em relação aos títulos verdes e os títulos de transição, falando um pouco mais sobre aquilo, eu acho que isso é o que nós publicamos no nosso documento, na verdade. Porque, na verdade, ele define que os títulos verdes, na verdade, fazem parte de um projeto verde. Ao passo que os títulos verdes são para atividades relacionadas a mudanças climáticas. E, na verdade, aqui vemos muitas oportunidades para vincular, então, a questão, ou trazer a questão mais próxima, digamos, trazendo, então, esses emissores mais próximos aos investidores, às pessoas que têm interesse em investir. Então, temos que nos perguntar o que é a transição. Por exemplo, eu estou numa situação A, eu quero chegar na situação B. Então, a diferença entre B e A é a transição. Ou seja, se eu concordo sobre os passos e sobre o caminho para chegar lá, eu estou falando de uma atividade de transição. E o que eu gosto muito em relação ao que a CBI introduziu, quer dizer, o quinto princípio é aquele princípio da ação, ou seja, você descreve, se você tem um caminho confiável e crível, e se você cria, então, oportunidades em torno desse caminho, e se você cria, de certa maneira, penaliza os emissores se eles não seguirem esses princípios, se desviarem desse caminho da sustentabilidade, ou também se você cria um sistema de beneficiar os que seguem os princípios por meio, então, de uma maior capitalização, etc. Isso poderia encorajar, então, um acordo ou um meio termo entre a ação, quer dizer, quais são as perspectivas, sem prometer exageradamente, e voltando, então, aos comentários do Sean ontem, isso, na verdade, pode ter um efeito no custo de capital e, de certa maneira, encorajar as empresas mais ricas a buscar o sucesso e não assumir riscos demais. Em relação à sua pergunta, se também considerar combustíveis fósseis ou não, naturalmente nós temos de ser realistas e reconhecer que algumas empresas estão mais avançadas que outras em relação a esse futuro zero e algumas regiões que estão mais avançadas que outras. Então, é importante reconhecer tudo isso, o estado atual, em um documento e também considerar as possíveis sanções caso os objetivos não sejam atingidos. Essa é a minha, digamos, a minha visão geral. Bem, muito obrigado, então, Barnabás. Eu acho que é um ponto muito importante. E esse marco da CBI estabelece, então, quais ações levarão a impactos maiores. E eu acho que o que deveríamos fazer é pedir que a CBI faça um seminário de um dia inteiro só para falar, então, de títulos de transição, e nós estamos próximos ao encerramento, já que é a última sessão do dia, então talvez possamos até nos estender um pouco mais e falar um pouco mais, já que não tem ninguém depois da gente. E eu tenho aqui algumas perguntas que vieram do público. Uma das perguntas, uma que é muito interessante, se eu posso pedir para você ou para responder, é a seguinte: o que você acha que essa transição em escala global pode pode atrair mais investidores e como isso pode ser feito com a participação do Estado? Bem, é uma pergunta muito interessante. Na verdade, eu vou ter que sair exatamente daqui a 2 minutos. Eu peço muitas desculpas, mas talvez os outros possam continuar a comentar sobre essa pergunta. Eu acho que um ponto muito interessante é a diferença clara entre o foco nos títulos verdes
e nós, quando nos publicamos os princípios originais dos títulos verdes, e também o foco, na verdade, era em projetos. Então, falávamos de energias renováveis e transporte limpos, então, e construções mais verdes, mais eficientes, etc. Ou seja, havia um vínculo tangível entre os princípios e os projetos, e assim o mercado atuava. Esse é o mercado dos títulos verdes. Agora, quando estamos falando de transição, é mais sobre o que o emissor está fazendo em nível mais amplo, em nível mais sênior. Então, aqui temos a questão da intencionalidade, ou seja, a diretoria e os setores e os atores mais importantes têm de ter um comprometimento e têm que demonstrar o caminho que estão seguindo e um programa de como pretendem chegar lá. E isso provavelmente nos levará a uma ampliação do mercado, e é importante também que baseemos as nossas decisões na ciência. E é importante também lembrarmos que se nós não possamos dizer, se você, a uma empresa, se você não está na trajetória de 1,5 grau, então você está fora do processo. Não, porque, na verdade, se estamos aqui hoje, quer dizer, nós temos que considerar onde estamos hoje, onde queremos chegar e como chegar lá. E esse como chegar lá, esse processo é uma coisa muito importante. Mas eu acho que o último ponto que eu gostaria de mencionar em relação à sua pergunta é que esses títulos de transição deveriam cada vez mais pensar em despesas empresariais que podem facilitar ou permitir, então, a aplicação de um plano estratégico no longo prazo. Não quer dizer necessariamente que, bem, aqui estamos construindo uma usina eólica, então isso é uma aplicação de transição, um título verde. É mais sobre uma postura da diretoria, da gestão sênior, o comprometimento deles com um novo modelo de economia. Então, que tipo de despesas eles pretendem fazer para chegar lá e como chegar lá? Eu acho que essa é a diferença. Embora eu respeite a fórmula dos títulos verdes, eu acho que, sim, eu faço parte de um grupo que analisa esses projetos de títulos verdes. Eu acho que quando falamos de transição em alguns setores da indústria mais pesada, ou da indústria mais dura, digamos, eu acho que temos que ser mais racionais. E eu acho que os títulos de transição, eles podem ser muito úteis e adicionais. Não se trata simplesmente de financiar a construção de indústrias verdes, mas de como mudar toda a maneira que atuamos na economia e que mudar realmente toda a economia. E, na verdade, eu acho que é uma coisa muito animadora. Muito obrigado. Realmente isso foi extremamente interessante e informativo. E, em conclusão, eu acho que precisamos ver, né, essa questão de mudança do clima, temos que sair de marrom para verde e também de rótulos, uso dos rendimentos para títulos verdes, financiando do marrom para o verde, e as instituições terão que fornecer a maior parte do capital e permitir essa transição geral da economia global no ritmo necessário para que nós possamos realmente atingir a meta de 1,5 grau. Foi realmente uma sessão extremamente frutífera aqui para mim e acho que as diretrizes, os marcos das finanças verdes e títulos e que, de fato, todas essas diretrizes oferecem essa janela de oportunidades que nós podemos utilizar. Eu gostaria de agradecer aos panelistas por estar aqui conosco e antes de terminarmos hoje, amanhã, começamos com uma discussão muito interessante de como que o hidrogênio de baixo carbono vai ser, de fato, parte dessa transição dentro do sistema financeiro e como que isso será, na verdade, lançado pelo índice da JP Morgan de clima e como que todas essas partes com a transição, como tudo isso se encaixa. Então, por favor, entrem amanhã online para fazerem parte dessa jornada realmente extremamente interessante e eu continuo muito entusiasmada com a nossa conferência